O futuro é o resultado do que plantamos hoje. Sementes da Terra é plantar e crescer. A Madeireira Ouro Verde tem o produto que você precisa com a qualidade que você procura. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Rio Doce Rural. Eu vou trazer muitas informações para você. Pela internet, você pode colocar lá ezequiasgv@gmail.com e mandar para mim o seu recado através do meu e-mail, onde eu tenho recebido a maioria dos meus contatos. Também pode no Instagram, Ezequias Silva 62, e pode no YouTube, é só escrever lá Ezequias Silva, aparece também os dados lá para você mandar o seu pedido. Ou tvrriodocegv@gmail.com. Qualquer um desses canais, você tem acesso ao Homem do Campo. Vou sempre estar trazendo muita informação técnica para você, o que é importante. Nós queremos aprender, eu também estou aprendendo muito, né? Essa que é a verdade. Também estou aprendendo bastante e a gente vai junto nessa caminhada, tá? Na próxima semana eu estarei iniciando uma plantação de abóbora. Eu já plantei o milho e estarei uma plantação de abóbora também para fazer experiência com relação à adubação. Eu vou mostrar para vocês desde o início até a colheita. Muito bem, e nesse segundo bloco eu já vou trazendo informações relacionadas ao nosso agronegócio. Quem vai ocupar o espaço agora é o Gustavo Oliveira, né, engenheiro agrônomo, vai falar sobre a enxertia da rosa do deserto. A gente vai começar aqui precisando de uma faca, álcool 70, canela em pó, papel toalha e um plástico filme. Vamos precisar também da matriz, de onde nós vamos tirar os enxertos, e vamos precisar dos cavalos, onde nós vamos colocar os enxertos. E por que fazer o enxerto? O enxerto ele vai servir para você aumentar a quantidade de variedades que você tem na sua casa. Você vai pegar uma variedade comum e vai enxertar nela uma variedade diferente. Pode ser de pétalas dobradas, pétalas triplas ou de uma outra cor que você ainda não tenha, tá? O primeiro passo para a gente fazer esses enxertos é escolher uma matriz saudável, de onde nós vamos tirar os clones que nós queremos. Aqui a gente tem uma matriz saudável, uma matriz muito bonita, sadia, não tem praga ou doenças nelas. A gente tem um vírus muito comum, que é o vírus do mosaico, que acaba dizimando as rosas do deserto. Então, tome muito cuidado ao escolher uma variedade diferente e trazer para sua casa. Aqui nós temos os cavalos, né? Os cavalos a partir de 8 meses. Ele já serve para ser cavalo. Observa bem o diâmetro dele, já está quase da grossura de um dedo indicador. Aqui a gente já fez o corte das pétalas. Já tem 3 dias que a gente cortou essas pétalas e estamos deixando eles descansando para evitar o excesso de seiva na hora de fazer o enxerto. Essa é uma dica muito importante. E sempre que a gente faz um corte, né, no cavalo ou mesmo na matriz, a gente vai usar a canela em pó para cicatrizar a ferida e evitar a entrada de doenças ou fungos. Então a gente vai fazer agora a coleta do material a ser propagado, né? Vamos estar retirando aqui da planta matriz os clones. E para isso, o primeiro passo é a gente esterilizar o material que a gente vai usar, tá? Que a gente está usando um álcool 70. Vamos limpar a nossa faca aqui, ó, para que não tenha contaminação, tá? A gente pode ter usado essa faca em alguma outra planta para não passar algum tipo de vírus ou bactéria ou alguma doença para as outras plantas. A gente sempre vai fazer essa esterilização. Aqui agora a gente vai estar cortando, retirando a parte da planta que a gente vai fazer os clones, tá? Vamos fazer a retirada das folhas. Essa parte mais mole aqui a gente não vai usar. Antes disso a gente vai jogar a canela aqui para poder cicatrizar. Vamos estar tirando a parte que já está oxidada do cavalo, fazendo sempre um corte reto e limpo, tá? Fazendo sempre um corte reto e limpo para que tenha maior contato possível entre as duas plantas. Aqui nós vamos estar selecionando de 3 a 4 gemas
Estou selecionando de 3 a 4 gemas, tá? A gente vai olhar aqui onde tem 3 a 4 gemas e vamos estar fazendo o mesmo corte. Observa sempre a posição, tá? Esse sorrisinho, a gema, tipo um sorrisinho, ela tem que estar sempre virada para cima. Vamos estar posicionando ela aqui, ó. Tá? É bem centralizada. Ela não precisa ser necessariamente do mesmo diâmetro. Quanto mais próximo, melhor, mas necessariamente não precisa. Vamos tirar aqui um pedaço do plástico filme. Segurou o plástico filme, firmou, vem até embaixo. Segura para que não tenha entrada de oxigênio. Tá? Vamos dar aqui umas 2 voltinhas. E uma amarração. Não precisa mais que isso. Tá? Vai ficar bem coladinha. Pessoal, então resolvi aqui colocar, fazer o passo a passo de forma mais focada aqui. Vamos fazer mais 2 enxertos aqui, de forma bem mais focada. Então a gente esterilizou a faca. Vamos fazer o corte aqui da parte do clone, tá? Vamos fazer o corte aqui do cavalo, de forma bem retinha. Vamos posicionar o enxerto em cima do cavalo. Vamos pegar aqui então a fita de enxertia ou plástico de enxertia. Pode ser também um plástico filme se você não tiver essa fita aí na sua casa, tá bom? Essa é boa porque ela é mais resistente, isola bem, tá? Vamos posicionando ali de forma que ele fique bem isoladinho, tá? Que não entre oxigênio. Se você não possui uma estufa, nem um sombrite, coloque ela de forma que ela pegue apenas o sol da manhã, até umas 8 horas, 9 horas no máximo. Ela não pode ficar exposta ao sol excessivo nesse comecinho. A partir do momento, então, que ela já está mais ou menos nesse porte, que já começou a emitir brotação, aí sim ela já pode começar a ter um pouco mais de exposição ao sol. A gente tem uma aqui que a gente já fez há aproximadamente 15 dias. Observa como que o brotinho dela já rompeu o plástico, tá? Se sair algum broto lateral aqui, ó, do cavalo, vocês podem estar retirando ele, não deixa. A gente quer que a energia da planta ela venha toda pro enxerto, tá? Então ele já está saindo aqui os brotinhos, você pode deixar esse plástico, na hora que você vê que ele pegou, você pode estar tirando o plástico mais ou menos com 30 dias. A partir do momento que o enxerto já foi feito, a partir de 90 dias ela já pode estar emitindo flor, tá ok? Vamos saber da previsão do tempo? Às vezes não bate muito bem a previsão do tempo, até mesmo na televisão ou na internet, quando você lê amanhã vai chover tanto milímetro, não chove, mas não importa. A gente tem que trazer uma média e são pesquisas que a gente faz para trazer informação. Se vai acertar 100% ou não, se vai 100% é impossível, mas pelo menos 70%. Ou se não vai acertar também, tempo é imprevisível, mas a gente faz aquela tentativa de previsão. Confere aí. Muito bem, para essa segunda-feira a previsão é de 5 milímetros de chuva, uma previsão de pouca chuva, se tiver, e em locais específicos da região do Governador Valadares. A umidade relativa do ar está bem alta, mais de 51%, então está dentro da previsão também permitida e sem nenhum problema. A lua é minguante e, segundo os antigos, a lua minguante é bom para quem planta as coisas que crescem para o fundo da terra. Cenoura, batata, entre outros. Já na terça-feira, dia 6, também não há alteração. 5 milímetros de chuva de previsão e com uma temperatura bem tranquila, não havendo, portanto, uma previsão de muito alto. No máximo 33 graus aqui na região de Valadares e 57% de umidade. Na quarta-feira, dia 7, está previsto um pouquinho mais de chuva, mas a temperatura não vai ser muito alterada não. Apenas uma alteração para baixo de 29 graus, caindo em 3 graus mais ou menos. E a umidade relativa do ar continua de 57%. Já em relação à chuva, está previsto 11 milímetros. Não muda muito para quinta-feira, no dia 8, mas a previsão de chuva cai, é de 4 milímetros só. Até agora não houve previsão significativa de chuva, né? 51% a umidade relativa do ar e nós teremos aí, portanto, uma temperatura que vai variar entre 20 e 29 graus.
Sexta-feira, dia 9, 12 milímetros de chuva, 90% de possibilidade e 54% de umidade relativa do ar. Sábado, dia 10, 28 milímetros, aí já aumenta realmente a possibilidade significativa. Com 20 graus de início e com 26 a maior temperatura, e a umidade relativa do ar sobe para 63%. A seca que atingiu a região leste de Minas Gerais, atingiu também a região norte do estado. Inclusive a Emater teve que fazer uma pesquisa para poder pegar o número de proprietários rurais que estavam precisando de fazer o acerto com o banco e por isso teria uma linha de crédito diferenciada. Não é que vai acabar o débito não, tá? É que você vai ter condições melhores para pagar. E isso foi feito em todo o estado de Minas Gerais. Nós vamos trazer informações sobre isso, mas também sobre o feijão. Agora já foi a região norte do estado que recebeu o feijão. Nós trouxemos a matéria aqui também sobre a entrega do feijão na região do governador Valadares, tá? E o CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, traz também informações com relação a essa tentativa das instituições de acertar com o governo, fazer um alinhamento daquilo que o setor está precisando devido ao sofrimento da seca. A chuva chegou, mas os problemas ficaram. Nós escolhemos o feijão porque o feijão ele é super precoce, esse feijão que nós estamos entregando. Com 75 dias os agricultores já colhem o feijão, ao contrário do milho, né, que demora mais de 4 meses para a colheita. E outra coisa, que o milho ele também é mais ele precisa de muita água. Ao contrário do feijão, né? Então o feijão ele suporta mais a seca. Então o feijão é uma variedade da Embrapa, ele é altamente produtivo, né? Essa semente que nós estamos entregando aqui, cada agricultor pode colher até 600 hectares, 600 quilos por hectare. Então eu acho que nós temos certeza que os agricultores vão ter uma colheita satisfatória que vai minimizar os efeitos da estiagem. A Emater também está auxiliando os produtores que adquiriram crédito de custeio com seguro a procurar as instituições financeiras e fazer a comunicação das perdas sofridas com a estiagem de 2023, com o objetivo de conseguir um prazo maior para pagar as instituições. A Emater está participando não só na orientação dos técnicos a como fazer a prorrogação, conforme o Manual de Crédito Rural já tem essa prerrogativa, mas também ajudando junto à Secretaria, ao Governo de Minas, a pleitear no Governo Federal uma medida provisória para anistiar e fazer esse rebate que a gente está pedindo para o Governo Federal nessa sensibilização de ajuda à superação dessa dificuldade nesse momento que, conforme o material da Emater, o diagnóstico, alcançou 326 mil agricultores familiares em mais de 241 municípios mineiros. Entregamos aqui ao ministro da Agricultura, na tarde de hoje, medidas que possam antecipar possíveis efeitos gerados pelo clima no Brasil, principalmente chuvas em excesso em algumas regiões e falta de chuva em outras regiões. E é claro que são medidas necessárias no sentido de que possa haver uma renegociação de dívidas com dívidas vencidas, prorrogação de prazo de dívidas que possam vencer, antecipação também de recursos do pré-custeio e uma antecipação na discussão do Plano Safra do próximo ano. São medidas extremamente importantes para que a gente possa antecipar os efeitos danosos que o clima trouxe à produção brasileira. O tomateiro ele é realmente um desafio para quem quer plantar, porque ele é muito exigente, às vezes tem que colocar um pouquinho mais de cálcio para poder ele ficar durinho e não deixar com que as pragas ataquem, não pode jogar água na folha, uma série de cuidados que a pessoa tem que ter. Mas eu convoquei para dar informação sobre o plantio do tomateiro e os cuidados com ele, a Érica Kenton, que já foi apresentada aqui no programa e é realmente muito competente. Ela é horticultora, ela é especialista, ela é da área e ela também faz a chamada agricultura compartilhada, ou seja, a agrofloresta. Então confira aí agora. Quero começar falando que é normal o seu tomateiro ficar parecido com esse. Tá vendo? Isso aqui é o resto de uma folhinha que tinha aqui crescendo. Aqui dá pra ver uma maior, ó. A gente podou para vocês enxergarem melhor. Mas aqui ainda tinham várias dessas folhas nesse processo de ficar velha mesmo. Ela vai ficando velha, ela começa a secar as pontas até que ela seca por inteira e acaba caindo. Do mesmo jeito que os frutos vão amadurecendo de baixo para cima, as folhas também vão caindo de baixo para cima.
O tomateiro não é uma planta muito adaptada ao clima do Brasil. Acontece que o tomateiro é uma planta que gosta de muito sol sobre ele, gosta de um clima mais fresco, nem calor demais, porque ele não é uma planta de um calor extremo, ele sofre com o calor e ele também não gosta de frio demais. Então não dá para ter geada, não dá para ter frio demais e nem calor demais. É bom um clima fresco, com sol direto e uma terra úmida. Isso é perfeito para cultivar o tomate. Acontece que o mês de março, que é o mês passado, foi muito chuvoso. Choveu praticamente todos os dias e a terra ficou praticamente encharcada. Ao invés de estar úmida, ela ficou o tempo todo molhada e isso é muito prejudicial para o tomate, principalmente quando ele está na fase dos frutos. Quando chove demais e o tomateiro já está com frutos, pode ser que a gente perca toda a nossa colheita se você não souber esse truque, esse segredo que eu vou te ensinar. Quando o tomateiro recebe água demais, quando ele está com os frutos, o que acontece é isso aqui. Os frutos começam a rachar, eles começam a ter um fundo preto, eles começam a ficar molengas, cheios de água, eles apodrecem. Isso é porque tem água demais para esses tomateiros conseguirem crescer bem. E para isso não acontecer, você precisa seguir essas dicas que eu vou te dizer. Primeiro, a mais importante de todas, escolher um tipo de tomate que é mais resistente, que vai crescer melhor aonde você está. Então, dependendo da sua região, da época do ano, vai ter algum mais adaptado. Esse aqui, por exemplo, se é o tomatinho cereja, no lugar desse, que tem os tomatinhos menores, e é uma planta naturalmente mais resistente, é um tipo de tomate que a gente nem precisa fazer estaca, não precisa amarrar ele e manter ele amarrado para ele produzir. Isso quer dizer que é uma planta muito mais forte. Então você pode escolher um tomate tipo tomate cereja para plantar ao invés desse aqui. Outros dois truques que andam meio que juntos, que é você plantar o tomate em vaso. Quando você planta qualquer planta em vaso, você tem um maior controle sobre o tipo de substrato, o tipo de terra que você vai estar dando para essa planta, a quantidade de água que ela vai receber, a quantidade de sol, porque ela está móvel, né? Você pode mover o vaso de um lugar para o outro. Então você controla muito mais ao que essa planta está exposta, você oferece o que ela precisa para crescer. E junto com isso, você também pode dar um espaço para ela crescer, com uma estufa, por exemplo, um viveiro, um lugar em que o ambiente é totalmente controlado. É muito comum pessoas plantarem os tomates em estufas, porque aí você pode plantar tanto no verão quanto no inverno, porque não tem chuva demais, porque é você que irriga, e também não tem calor demais ou frio demais, porque você está controlando essa temperatura. O último e mais importante truque é não deixar faltar cálcio para o seu tomateiro. O cálcio e o tomateiro tem que estar sempre juntos aí, porque é um nutriente muito importante para deixar a planta durinha. Faz com que os insetos, as pragas não consigam furar ela, porque ela está resistente, a sua estrutura está bem firme. Esse nutriente é muito parecido com o potássio, do K, do NPK, esse último K significa potássio. Então é muito parecido o cálcio e o potássio na planta, eles são responsáveis por deixar a planta mais durinha. E por que a gente precisa que a planta fique durinha? Imagina agora, nesse período de chuva, de tanta água, se eu tivesse dado mais cálcio para esses tomateiros, eles não iam sofrer tanto, eles não iam estar tão rachados, porque o cálcio ajuda a planta a se manter mais firme, regula melhor o quanto de água vai ter nesses frutos. Então ajuda a planta a ficar mais saudável, não dá para faltar cálcio nos nossos tomateiros. Só que tem um porém, o cálcio é um nutriente que demora um tempo para andar dentro dessa planta, é um tipo de nutriente que demora para você ver algum efeito. Então a planta demora para absorver, ele vai andando bem devagarinho dentro da seiva dela. Não precisa adubar demais, um monte de cálcio, só que a gente precisa adubar frequentemente, várias vezes, e o tempo todo a gente precisa estar repondo esse cálcio para a planta. Então é importante você dar cálcio desde quando você faz a mudinha de tomate. Desde o primeiro momento você já fornece cálcio suficiente e mantém essa planta sempre adubada com um pouquinho de cálcio. E da onde que você consegue esse cálcio? É muito simples, casca de ovo. Quem não tem em casa casca de ovo? Essa aqui foi triturada no liquidificador, rica em cálcio, a gente fornece um pouquinho para as plantas, coloca junto no vaso, coloca junto aqui no canteiro e já está suficiente. É só colocar um pouquinho mesmo. Não tem uma medida específica porque depende quanto cálcio já tem na sua terra, quantas vezes você já adubou, qual o tamanho da sua planta, qual o tamanho do seu vaso, são muitos poréns. Mas é importante você sempre colocar um pouquinho e voltar a colocar frequentemente para não faltar.
Além disso, você também consegue cálcio no humus de minhoca. As minhocas produzem cálcio. Esse humus aqui é da minha composteira. Olha só que lindão. E aqui também tem bastante cálcio, além de ter também alguns pedacinhos de casca de ovo que também veio para compostagem. Outras formas de você fornecer cálcio para o seu tomateiro é dar adubos, qualquer tipo de adubo que tenha o símbolo Ca, isso quer dizer cálcio. Estamos encerrando o segundo bloco do Rio Doce Rural, aqui na TV Rio Doce, mas eu volto daqui a pouquinho, só vou tomar aquele café, relaxar um pouquinho, tomar uma água. Melhor coisa para garganta é água, né? E quando a gente passa por um resfriado forte, a gente sabe que a garganta fica meio prejudicada. Então, a água é muito bom, limãozinho na água de manhã cedo, isso aí eu já estou fazendo, né? Mas vamos que vamos, tá? Daqui a pouquinho eu estou de volta. O futuro é o resultado do que plantamos hoje. E com o objetivo de tornar o futuro ainda mais produtivo, que há mais de 25 anos, a Sementes à Terra trabalha para garantir sementes de qualidade. Com as Sementes à Terra, sua pastagem se desenvolve com excelente formação, garantindo que seus ganhos aumentem e seu gado cresça forte. Conheça a variedade de sementes que produzimos, todas com excelente custo-benefício. Sementes à Terra é plantar e crescer. Valorize a sua obra. Madeira tem que ter qualidade. A Madeireira Ouro Verde tem o produto que você precisa com a qualidade que você procura. Fabricamos porteiras especiais sob encomenda. Madeireira Ouro Verde, Rua 7 de Setembro, 4930, bairro Planalto, Valadares. Nosso contato 33 987 34 3700.